Agora é pra valer, o Mengão queridão fecha acordo com o volante Jorginho do Arsenal da Inglaterra. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Flamengo acertando a contratação de zagueiro considerado plano A para a diretoria rubro-negra, mas o nome é mantido em sigilo. Falando em zagueiro, Valentim Gomes foi oferecido ao Flamengo. Cruzeiro chegou muito próximo de contratar o jovem zagueiro de apenas 21 anos. Vou falar sobre a situação, qual foi o posicionamento do Flamengo em relação ao nome de Valentim Gomes, a situação envolvendo o Danilo. Danilo tá mais para lá do que para cá, Henrique, tá mais pro Napoli do que para o Flamengo. Fica ligadinho que eu vou trazer aqui, temos informações importantes para você. Falar também sobre a situação envolvendo o patrocínio do Flamengo. O Flamengo tem aí um valor realmente muito bacana agora com o último fechamento com a Shopee. O Flamengo elevou o seu patamar em patrocínios, valores de patrocínios em 2025. A situação envolvendo jogadores que estão em Portugal, meus amigos, vou falar para vocês, é aquela coisa, vamos lá no Flamengo, a gente contrata, paga quando puder, a gente deve, não nega, paga quando puder. Aí é assim o Corinthians, é assim o Internacional e agora clubes portugueses. 2 clubes portugueses que estão devendo ao Flamengo. O Flamengo já ameaça entrar com a ação na FIFA aí, acionar a FIFA. Eu vou explicar para você sobre essa situação. 2 jovens que estavam disputando a Copinha São Paulo de Futebol Júnior é convocado pelo técnico Felipe Luiz para integrar a equipe principal do Flamengo nos Estados Unidos. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca. Olha só, o Campeonato Carioca aí tá um pouco diferente nesse início de 2025, hein? É, meus amigos, tá um pouco diferente. Temos aí o Maricá liderando o Cariocão. O Flamengo entra em campo hoje. O Maricá que já venceu o Botafogo e venceu o Boa Vista. Venceu o Botafogo na primeira rodada e venceu o Boa Vista ontem. Assume a liderança do Cariocão, segunda rodada já, com 6 pontos. Nova Iguaçu é o segundo colocado com 4 pontos. Madureira, que joga hoje com o nosso Mengão queridão, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, é o terceiro colocado com 3 pontos. Botafogo, que venceu na rodada, agora segunda rodada, né? Primeira perdeu pro Maricá, está com 3 pontos na quarta colocação. Boa Vista, que venceu o Flamengo e perdeu pro Maricá, né? Venceu na primeira e perdeu pro Maricá agora na segunda, 3 pontos, quinto colocado. Portuguesa também com 3 pontos. Volta Redonda venceu ontem o Fluminense, meus amigos. Fluminense tá aí também, né? Volta aí com 3 pontos, Volta Redonda. Aí vem aqui Vasco em 8º, Sampaio Correia em 9º, Fluminense em 10º. Todas as 3 equipes aí com 1 ponto apenas. E o Flamengo, Henrique, o Flamengo ainda não venceu, né? Lembrando que Fluminense já fez a segunda rodada e tá com 1 ponto. Assim como o Vasco, né? O Vasco fez um jogo ainda, joga hoje também contra o Bangu. Aí hoje tem Flamengo e Madureira, Vasco e Bangu. Flamengo 0 pontos. Mano, eu vou falar pra vocês, Flamengo tem que vencer, hein? Essa equipe tem que ir pra cima. Então Flamengo hoje em Madureira, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Fica ligadinho para não perder, se quer um lance. 1 segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta. Então vamos ver aí o que deve acontecer, torcer para que dê tudo certo sim para o nosso Mengão queridão Madureira, que busca aí se figurar lá em cima. Bom, fala agora sobre a equipe principal do Flamengo. O Felipe Luiz convocou 2 jovens que estavam jogando a Copinha São Paulo de Futebol Júnior para ser integrado à equipe principal do Flamengo nos Estados Unidos. Felipe Luiz convocou o zagueiro Pedro Facchinetti e o volante Lucas Vieira para a pré-temporada nos Estados Unidos. A dupla, inclusive, viajou hoje, na madrugada de hoje, para se juntar à equipe principal do técnico Felipe Luiz. Joga no domingo contra o São Paulo
jogo da pré-temporada, é o único jogo que acontece lá nos Estados Unidos. Depois o Flamengo volta ao Rio de Janeiro, mas tá aí, dois garotos, duas jovens promessas ganhando oportunidades com o técnico Felipe Luiz. Abraça, garoto, e voa. Fala agora sobre jogadores do Flamengo, situação que está acontecendo aí com clubes de Portugal. Dois clubes de Portugal que estão devendo ao Flamengo por transação de jogadores, compra de atletas, só que estão naquela, né, posso falar assim, na mesma moda de Corinthians Internacional. Compra, paga quando puder, é assim agora, né? E agora os portugueses, a Estrela Amadora está devendo ao Flamengo 2 milhões e 300 mil euros, um total de 14 milhões de reais na cotação atual. Está devendo essa dívida ao Flamengo desde o dia 31 de outubro de 2024. Com juros e multa, o valor subiu para 2 milhões e 600 mil euros, 16 milhões de reais na cotação atual. Já o Gleison não quitou 175 mil euros, quase 1 milhão e 100 mil reais da compra de Verton. O Flamengo deu prazo de 48 horas para receber os pagamentos. Caso contrário, a FIFA será acionada. Tá aí, os portugueses aí. Olha que foi quase de graça, hein? Foi quase de graça para Portugal esses jogadores aí. E aí, torcedor, o que você acha sobre a situação? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. O Flamengo, com o fechamento do patrocínio com a Shopee, elevou o patamar dos seus valores do manto, né? O valor do manto rubro-negro em patrocínio. Os valores foram para 237 milhões de reais, sem o substituto da marca do Mercado Livre, tá? Ainda tem aí, o Flamengo negocia com o patrocinador para a vaga que estampou aí o Mercado Livre. A Pixbet hoje paga o Flamengo anualmente 115 milhões de reais. Adidas, fornecedora de materiais esportivos do Flamengo, 70 milhões de reais. BRB estampa aí, né, a sua marca na omoplata, 25 milhões de reais. A Texaco, que fica no número 4 milhões e 200 mil reais. A Assistcard, na barra traseira, 10 milhões e 800 mil reais. A Shopee, que fechou essa semana com 12 milhões, vai estampar aí sua marca na manga. Tá aí, total de 237 milhões de reais. Vale lembrar que o Flamengo ainda vai fechar um novo patrocínio para substituir o Mercado Livre, esse patamar chegando ainda maior. E aí, torcedor, sinceramente, bacana aí, vamos aí realmente organizar o nosso Flamengo e manter o nosso Flamengo no caminho certo. Essa é a verdade. Vamos falar agora sobre contratações, porque o Flamengo está fechando a contratação de um zagueiro que é considerado plano A pelo Flamengo. O clube rubro-negro, no entanto, ainda esbarra ali em alguns valores pedidos e monta uma estratégia para contratar o defensor. Vale lembrar que a nova diretoria do Flamengo mantém o nome do jogador mapeado nesse momento, guardado a 7 chaves, mantido em sigilo para não entrar em leilão com outras equipes possivelmente aí interessadas no jogador. Zagueiro, considerado plano A pela diretoria rubro-negra. E aí, qual será esse nome que o Flamengo está contratando, hein? Vale lembrar que o zagueiro Valentim Gomes, do Vélez da Argentina, foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo agradou da contratação do jogador. Mas a diretoria descartou, de acordo com as informações do GE, descartou no momento por causa dos valores. O Cruzeiro esteve muito perto de contratar o jogador por 10 milhões de dólares, algo em torno de 60 milhões de reais. Só que desistiu após algumas complicações ali, alguns empecilhos com o clube argentino. O Cruzeiro desistiu. Valentim Gomes sempre esteve no radar do Flamengo. Será que é o nome de Valentim Gomes que o Flamengo está contratando para valer? Será realmente? Ou será um outro zagueiro? Bom, o nome é mantido em sigilo por enquanto, mas o Valentim foi oferecido ao Flamengo. E aí, você gostaria de ver o Valentim Gomes no Mengão Queridão? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Falar agora sobre a situação envolvendo o Danilo Henrique. Danilo tá mais pra lá, tá pra cá, vem pro Flamengo, vai ficar no Nápoles, vai ficar na Europa, vai voltar pro Brasil. Uma informação importante aqui foi trazida pelo nosso colega Matheus Leal.
Ele trouxe a informação de que entrou em contato com a Juventus, inclusive um dirigente de Juventus confirmou para ele a possibilidade do lateral Danilo se transferir ao Flamengo. Existe essa chance. Entretanto, pela informação que apuramos, o Napoli é o provável destino do brasileiro. Pessoas do clube italiano já tratam a contratação de Danilo como certa. Além do Flamengo e do Napoli, o Flamengo tem aí o Santos, que vê aí como interessado também, e alguns clubes da Europa também interessados em Danilo, além do Napoli. Então, vê o que deve acontecer. Nada certo com Danilo, tá, gente? Apenas aí uma situação que o Flamengo teria como uma opção para a zaga. Agora o Flamengo vira a chave, vai atrás desse zagueiro que é mantido em sigilo. Vamos ver o que deve acontecer. E Jorginho, Henrique, vem ou não vem para o Flamengo? Tem acordo fechado entre Flamengo e Jorginho. A informação que temos é que o Flamengo e Jorginho chegaram a um acordo em termos de tempo de contrato. Jorginho e Flamengo se acertaram com o tempo de contrato. O jogador de 33 anos que tem contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho agora pode assinar um pré-contrato, mas o Flamengo quer a contratação do jogador para ontem. Chegou a um acordo, pediu 3 anos de contrato com o Flamengo. Pediu 3 anos à diretoria para fechar com o mais querido Brasil. E o Flamengo respondeu ao Jorginho e aceitou. Esse acordo em termos de contrato entre Flamengo e Jorginho já estão alinhados, tá? Inclusive, a informação também foi trazida pelo Guilherme Pinheiro, lá do canal Flazoeiro, e trouxe com exclusividade que a questão de tempo de contrato entre Flamengo e Jorginho já estão alinhados, acertados. Esse acordo já foi feito. Há um acordo encaminhado também na base salarial entre Flamengo e Jorginho. Então o Flamengo agora só aguarda a liberação do Jorginho. Lembrando que o Arsenal está contratando um jogador do Real Sociedad justamente para a vaga de Jorginho. Então Jorginho aí deve se despedir do Arsenal nos próximos dias, nas próximas horas, e fechar com o mais querido do Brasil. Inclusive, né, os termos aí que o Flamengo está fechando é os termos que realmente o Flamengo vai precisar fechar. Tempo de contrato, salário, bonificações, luvas, tudo que realmente está ali entre um contrato de um jogador e um clube. Então o Jorginho, a princípio, sim, está com um pé muito perto aí dentro do Flamengo. Eu separei aqui uma situação, cara, que essa jornalista, ela gosta de criticar o Flamengo. A Ana Thaís Matos, ela questiona a possível contratação do volante Jorginho pelo Flamengo, alegando que a posição já está bem preenchida no clube. A comentarista acredita que o Flamengo deveria focar em jogadores mais jovens com potencial de crescimento, em vez de veteranos como Jorginho, de 33 anos. Ela ainda fala o seguinte: eu não consigo imaginar o Flamengo sem o Pulgar. E acho que o volante não é o problema do time, afirmou ela durante Seleção Sport TV. Só que o problema do Pulgar não é o Flamengo, gente. Essa jornalista ela tá muito desinformada, pela minha opinião. Ela só sabe criticar o Flamengo. Será que o Flamengo agora for contratar? Vai ter que perguntar para ela agora, né? Vai perguntar para ela quem é que vai contratar. Brincadeira, né? Ela deve focar em outras coisas. Essa é anti-Flamengo, que essa é a verdade. Mas enfim, o problema do Pulgar não é o Flamengo. O problema do Pulgar é o Pulgar mesmo, que quer deixar o Flamengo, e ponto. O problema do Flamengo não é o Pulgar, é o Pulgar que quer deixar o Flamengo, quer deixar o futebol brasileiro. Com isso o Flamengo, obviamente, chegada do Jorginho, tem a situação do Alan, tem a situação do Everton Araújo, que é um garoto jovem ainda, está começando a despontar. Situação do Eric Pulgar. O Flamengo precisa sim, e Jorginho é muito bem-vindo ao mais querido Brasil. Você concorda? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.